Oi, gente, tudo bem? Acabei de ler o livro Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos, do Ricardo Rose, uma leitura muito da hora, muito fantástica. E quero compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiramente, no nosso Instagram eu já tinha colocado a participação do Ricardo Rose no Noah Podcast, que para mim foi o melhor episódio do podcast, em que ele passa inúmeras informações sobre como entender a política de uma forma bem básica, além de contar um pouco sobre sua própria história. O Ricardo Rose também ele é candidato a deputado federal, inclusive está lançando essa candidatura e disposto justamente a considerar colocar em prática aquilo que ele apresenta nessa obra, que inclusive em seu próprio site é disponibilizada gratuitamente, e para aquelas bibliotecas escolares que quiserem adquirir um exemplar físico para a escola, podem solicitar a ele, que ele concede desta forma. Por que eu gostei desse livrinho? Eu gostei desse livrinho primeiramente porque ele é um livro extremamente acessível, com uma linguagem muito fácil de entender, ou seja, todos, independente da escolaridade, podem compreender. Claro que tem alguns conceitos que são um pouquinho mais complexos, mas ele ainda assim explica de uma forma bem básica todas essas questões. Eu gostei muito de como ele trouxe essa abordagem dentro do livrinho. Outra coisa também que eu gostei foi o fato dele não fazer uma análise apaixonada, principalmente de conceitos que nós vemos no âmbito político, principalmente no âmbito político brasileiro de direita e esquerda. Ele não procura se posicionar dentro de um dos dois, mas busca justamente entender esses conceitos para apresentá-los e, assim, esclarecer como esses conceitos têm funcionado dentro do Brasil. Isso é muito interessante, é um marco muito positivo do livro. Um outro ponto também que ele nos incentiva por meio dessa leitura é justamente entender aquilo que é muito importante e que pouquíssimas pessoas se preocupam com isso, que é entender o que cada função faz, qual o alcance de cada função. Por exemplo, o que um vereador pode fazer, o que um governador pode fazer, o que um deputado federal pode fazer, quais são os critérios que um candidato a Senado precisa ter para concorrer ao cargo de Senado? Quantos senadores são eleitos por cada estado? Quantos deputados federais são eleitos e de que maneira eles são eleitos? Quais são os critérios que um candidato a presidente da República precisa ter para concorrer ao cargo? O que um presidente da República pode fazer? No contexto educacional, o que o governo municipal, o que o governo estadual, o que o governo federal podem fazer, quais são as áreas de alcance deles? Nesse sentido, é muito interessante também, e para mim é um dos melhores pontos deste livro, é a explicação muito acessível das funções que cada cargo exerce, cada cargo político tem o seu alcance. Então, nesse sentido, é muito interessante esse elemento dentro do livro e elogio muito o Ricardo Rose pela escrita e pelo cuidado também de transmitir de uma forma bem básica, mas sem perder a essência do conceito, todas essas funções que vereador, prefeito, governador do estado, deputado estadual exercem nesse sentido. Outra coisa também que eu achei bem interessante dentro do livro foi a questão dos impostos. Por quê? Diferenciação entre contribuições, as taxas, os impostos, justamente para entender de que maneira são sustentados os políticos. E, além disso, de que maneira que os políticos retiram dinheiro atualmente, desde 2019, para o custo das suas campanhas. E é bem interessante essas explicações porque justamente nos dão uma ideia de como isso acontece. Isso é um ponto a ser muitíssimo elogiado dentro do livro. Uma outra coisa também que o Ricardo faz que é muito positiva é a questão justamente do despertar reflexões, ou seja, ele justamente coloca o cidadão não como um subordinado, mas aquele que deve subordinar o político a si, ou seja, o cidadão
ele, como eleitor, ele é o patrão do político e não necessariamente o que está subordinado ao político. Por quê? Porque o político, uma vez eleito, ele deve se preocupar no exercício de seu mandato, no cumprimento daquilo que ele estabeleceu durante o período de campanha. E justamente buscando atender as demandas pertinentes à localidade que ele representa, na esfera que ele representa. Nesse sentido, é bem interessante entender isso. É bem interessante entender esses pontos também. Assim como outro ponto também que é muito legal e bem bacana do livro são as frases que o próprio Ricardo traz justamente no final dos capítulos. E aí, a partir dessas frases, sempre se coloca justamente aquilo que eu acabei de apontar, que é o cidadão como o protagonista, o maior protagonista desse processo eleitoral. E por último, uma outra coisa que eu queria destacar, só para fechar a nossa rápida análise sobre este livro, é justamente essa frase, que marca justamente o capítulo 6 e encerra este livrinho, sobre o analfabeto político. O analfabeto político é o pior analfabeto. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Dessa forma que o Ricardo Rose encerra esse livro, um livro muito interessante, pode ser adquirido de forma gratuita sem nenhum problema legal, para que a partir disso, esse livrinho é um livrinho que eu diria a seguinte coisa: assim como Pare de Acreditar o Governo é um livrinho que todo brasileiro deveria ter em sua casa, para que a partir disso começasse a, primeiro, se identificar como ele está ideologicamente, ou seja, se eu faço parte de uma ala mais conservadora, mais liberal, socialista, social-democrata, enfim. E a partir disso, entender de forma consciente, entender como os meandros na sua localidade também negra do Brasil funcionam e assim fazer as escolhas atendendo a critérios bem estabelecidos para que assim os melhores, os mais qualificados estejam assumindo os postos políticos. Super recomendo a vocês, excelente leitura. Indico para que vocês baixem, inclusive irei marcar o Ricardo Rose aqui e quero e desejo que vocês tenham contato com ele para que saibam de suas ideias e daquilo que ele pensa para o nosso país. Muito obrigado.